Olá, igreja, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma aula em preparação para a nossa escola bíblica de discipulado no domingo às 10h15 da manhã, onde nós vamos estudar em profundidade um texto da Palavra de Deus. Hoje, nessa aula, nós vamos introduzir o assunto. Nós vamos falar a respeito de corações transformados. Nós vamos aplicar a aula da semana passada, começando a perceber como entender o conceito de coração nos ajuda a desenvolvermos na nossa família uma estrutura de paz e de colaboração entre os seus membros. O que nós desejamos entender então nessa lição é que transformar o coração é mais importante do que controlar o comportamento. Nós queremos colocar em prática o princípio que nós aprendemos, de que é do coração que procede tanto as coisas ruins como também as coisas boas. Qual é o foco da lição, portanto? Nós esperamos que no final da lição, os membros da nossa igreja estejam extremamente motivados a entender que a transformação do coração não acontece por manipulação externa, mas pelo reconhecimento de quem somos em Cristo Jesus. E que isso passe a ser um princípio fundamental nos nossos lares, quando nós lidarmos uns com os outros. Que o importante é nós reconhecermos quem somos em Cristo Jesus. Nós queremos também que no final da lição a igreja seja capaz de agir de forma a entender, e agir em resposta à verdade de que aqueles que estão em Jesus Cristo irão ter como prioridades em seus corações as coisas do reino e irão então abandonar as inclinações da carne. Nós queremos que no final da lição as nossas famílias busquem as coisas lá do alto, as coisas de Cristo, para que possamos abandonar as coisas da carne, as coisas que estão abaixo de nós, as coisas que estão relacionadas com o pecado e com a queda do homem. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Por que é que nós fazemos o que nós fazemos? Quando você responde essa pergunta, a maneira como você a responde vai determinar também como você lida com os comportamentos pecaminosos de alguém, ou com os comportamentos de alguém que te desagrada de alguma forma. Se você acredita que o comportamento de alguém, que as pessoas fazem o que fazem por uma influência externa, por exemplo, o que você vai tentar fazer é remover essa influência externa da vida da pessoa. Por exemplo, um pai ou uma mãe que acredita que o seu filho se comporta mal por causa de um programa de televisão específico. Então esse pai e essa mãe simplesmente proíbem o seu filho de assistir esse programa de televisão. A resposta para esses pais é que a criança faz o que faz porque a televisão manda. Mas se o pai compreender que a criança faz o que faz porque o seu coração se inclina para o pecado, então ele vai compreender que somente desligar a televisão não resolve o problema. É necessário ainda ensinar a criança qual é o comportamento correto, ensinar ela a julgar valores entre o que é certo e entre o que é errado, e não só proibi-la de assistir televisão. Nós fazemos o que nós fazemos porque nós amamos o que nós amamos. É isso que Jesus nos ensina lá em Marcos, que as ações que nós temos como seres humanos, elas dependem grandemente daquilo que está nos nossos corações. Aquilo para o qual nós nos inclinamos vai determinar em grande medida a maneira pela qual nós agimos. Em Marcos 7, de 17 a 23, quando Jesus comia com seus discípulos e os fariseus perceberam que eles não lavaram as mãos para se alimentar, questionaram a Jesus por que eles não faziam isso. Jesus os explicou e depois, quando Jesus deixou a multidão, estavam com seus discípulos, os discípulos interrogaram, eles também não entenderam a parábola, então Jesus explica. Vocês também não entenderam, não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, quando entra nela, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? Jesus estava explicando que comer um alimento não torna ninguém impuro, que os alimentos não fazem com que você se torne um pecador. Na verdade, o que te torna um pecador é aquilo que está no seu coração quando sai de você. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos,
as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, nós fazemos o que fazemos porque o nosso coração deseja o que deseja e se inclina para onde se inclina. Se o nosso coração se inclinar para o mal, o que sairá do nosso coração são as coisas más que nos contaminam. Mas, por outro lado, e se o nosso coração se inclinar para as coisas de Deus? E se o nosso coração se inclinar para Cristo? Então, por lógica, o resultado é que o que sairá do nosso coração serão coisas boas, serão coisas positivas. O nosso conceito a respeito do homem, portanto, precisa levar em consideração o fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e com um coração que não se inclinava para o mal. Mas então veio a queda. E o homem que pecou certamente não tem mais o mesmo grau de semelhança a Deus que tinha antes. Sua pureza moral se perdeu e seu caráter pecaminoso não reflete a santidade de Deus. Seu intelecto foi corrompido, sua fala não glorifica mais a Deus, seus relacionamentos geralmente são orientados pelo egoísmo em vez do amor e assim por diante. Embora o homem continue sendo imagem de Deus em todos os aspectos da vida, parte dessa imagem se distorceu e se perdeu. Em resumo, Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eclesiastes 7:29. Então, depois da queda, ainda somos parecidos com Deus, ainda o representamos, mas a imagem de Deus em nós foi distorcida. Nós não gozamos mais do mesmo nível de semelhança que tínhamos antes da entrada do pecado. Então, o que acontece com a queda do homem, com o pecado original, é que todos nascem com essa corrupção. E, portanto, o nosso coração agora já não reflete mais a santidade de Deus, mas, ao contrário, o nosso coração agora busca o pecado que houve também nos nossos primeiros pais. É por isso que nós agimos como agimos, porque o nosso coração, embora ainda reflita a imagem e semelhança de Deus, no sentido de termos ainda inteligência, capacidade de falar, capacidade de nos relacionar, toda essa imagem e semelhança de Deus foi corrompida e está distorcida nos nossos corações. A imagem que nós podemos usar como uma ilustração é a de uma mesa de sinuca. Uma mesa de sinuca ela precisa estar completamente reta no seu tampo e ela precisa estar completamente balanceada. Um pé não pode ser maior do que o outro. Porque a ideia da sinuca é bater numa bolinha para que ela bata em outra bolinha, para que essa bola então caia numa caçapa. Se a mesa estiver desbalanceada para algum lado ou torta de alguma forma, todas as vezes em que o jogador bater na bola, ela vai se desviar para um lado que ele não deseja. É assim também o nosso coração. O nosso coração deveria ser reto, deveria ser plano, e de fato ele era assim na criação. Mas por causa da corrupção, por causa do pecado, por causa do desejo de sermos maiores do que Deus e de sermos autônomos, o nosso coração agora se inclina. É como uma mesa de sinuca no qual uma perna ou um lado é mais baixo do que o outro. Todas as vezes em que nós agimos de alguma forma, todas as vezes em que nós falamos, todas as vezes em que nós pensamos, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, a nossa ação, a nossa palavra, o nosso pensamento vai estar inclinado para aquela direção, vai estar distorcido para aquela direção. Assim como se a mesa de sinuca tiver 2 pés mais baixos que os outros, todas as tacadas na bola vão fazer com que a bola se incline para aquele lado mais baixo, para aquele lado distorcido. Portanto, o pecado, seja em palavras, ações ou em pensamento, é fruto do nosso coração que se inclina contra Deus. Quando nós pensamos então sobre isso e refletimos a respeito do conceito do que é pecado, e o nosso catecismo nos ensina que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Quando nós entendemos então que isso é pecado, essa falta de conformidade, e entendemos a inclinação dos nossos corações, fica mais fácil de compreender os pecados dos lares e como tratá-los. Por exemplo,
Lá em Colossenses 3, de 18 a 21, existem uma série de instruções a respeito de como nós devemos nos comportar no lar. Esposas, maridos, filhos e pais, cada um tem uma forma de refletir a imagem e a semelhança de Deus dentro do relacionamento doméstico. Mas se, por exemplo, o coração da esposa está inclinado ao pecado, então, ao invés de sujeição ao marido como convém no Senhor, o que haverá é revolta, é tentativa de autonomia. O marido, por outro lado, se tem o seu coração inclinado ao pecado, ao invés de amar a sua esposa e a tratar com doçura, vai tratá-la com amargura e não vai amá-la. E aí, o relacionamento entre maridos e esposa se torna insuportável. É um ciclo de pecado do marido contra a esposa, da esposa contra o marido. Da mesma forma, o pecado dos filhos é a desobediência aos pais. E o pecado dos pais é irritar os seus filhos ao não criá-los no conhecimento do Senhor. Em nossos lares, portanto, nós compreendemos agora por que é que as pessoas não se comportam sempre da melhor maneira. E entendemos agora também de onde vem o pecado, de onde vêm os problemas de relacionamento que nós encontramos. Portanto, a grande questão é como nós iremos responder a esses comportamentos. Se nós respondermos a esses comportamentos prejudiciais com manipulação, o que nós estaremos tentando fazer é mudar um comportamento de forma temporária, pelo menos para que nos agrade naquele momento. Mas se nós compreendemos agora que o problema do comportamento é o pecado do coração, então nós somos capazes de buscar em Cristo e na graça de Deus a resposta para transformar os nossos lares. Se o comportamento, tanto o mal quanto o bom, vem do coração, então o que nós deveríamos buscar como família é moldar os corações uns dos outros. É tentar agir de maneira que os corações dos nossos pais, filhos, maridos e esposas se tornem cada vez mais parecidos com o coração do próprio Cristo Jesus. Mas antes de falarmos a respeito de como tratar o coração, eu queria que você refletisse um pouquinho se você tem buscado manipular os membros da sua família. A manipulação para ajustar o comportamento pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, a manipulação pela comparação. Quando um filho diz ao seu pai ou à sua mãe: "Mas mãe, a mãe do João é muito mais legal do que a senhora." O que esse filho quer fazer é, ao comparar os seus pais com outros pais, forçá-los a mudar o comportamento. Um outro exemplo de manipulação é o uso do medo. Um marido ou uma esposa diz para o outro: "Se você não mudar o seu comportamento, eu vou pedir o divórcio." E aí o que acontece é que o outro muda o comportamento por um breve período de tempo, só para tentar te fazer esquecer do problema do divórcio. Nós encontramos ainda manipulação pelo suborno. Quando um pai diz: "Se você obedecer a sua mãe, vai ganhar sorvete." Isso é tentar comprar a obediência do filho, quando na verdade o que o pai deveria ensinar é: "Você deve obedecer a sua mãe porque isso é justo no Senhor." Uma outra forma de manipulação é apelarmos para a culpa. Depois de tudo o que eu fiz por você, é assim que você me retribui? Você quer despertar no outro o sentimento de culpa, constrangê-lo, envergonhá-lo, tentando usar isso para manipular o seu comportamento. Todas essas ações são ações pecaminosas, mas são as mais encontradas nos lares, porque a manipulação é muitas vezes o caminho mais fácil. Ela tem um efeito temporário, mas ela tem um efeito visível, rápido. Ela resolve o nosso problema, ela nos agrada de imediato. Mas o problema é que a manipulação não produz transformação de vida e não ajuda os nossos familiares a viverem para a glória de Deus. Qual é a pergunta, então, que nós precisamos responder? A pergunta é: qual é o caminho para transformar os nossos lares sem apelarmos para a manipulação? E a resposta para essa pergunta é o caminho do coração. O caminho do coração implica em pregar o Evangelho para que faça nascer de novo no coração dos nossos parentes a imagem de Deus sem distorções. O caminho do coração é lembrarmos uns aos outros que, se estamos em Cristo Jesus, devemos agir como cristãos verdadeiros. O caminho do coração
É o caminho que nos mostra que o pecado não é o comportamento esperado na família da aliança. O caminho do coração, ele é mais trabalhoso, ele é mais longo, mas o caminho do coração produz transformações verdadeiras e trazem para a nossa família uma paz duradoura. Veja o que Jesus fala a respeito do caminho do coração em Lucas 6, 43 a 45. Ele diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, se nós moldarmos o coração pela palavra e pela oração, se o Evangelho transformar os nossos corações de mal para bom, então nós seremos capazes de fazer coisas boas nos nossos lares. A ideia, portanto, não é forçar um espinheiro a dar uvas, mas é perceber que no poder de Deus é possível transformar um espinheiro numa árvore frutífera e então produzir bons frutos, frutos de justiça. Na prática, como cristãos, nós devemos estimular uns aos outros nos nossos lares a produzirmos bons frutos. Independente da sua idade, mesmo que você seja um adolescente me ouvindo, você também pode estimular na sua casa a produção de bons frutos. Quando você coloca em perspectiva todas as decisões e as ações da família, perguntando qual é a nossa motivação? Estamos buscando a glória de Deus? Um outro caminho importante para buscarmos a paz por meio da transformação do coração é um diálogo aberto e sincero entre as partes, buscando reconhecer que as nossas opiniões estão sempre abaixo da vontade de Deus. Nós estudaremos nesse domingo a passagem bíblica que se encontra em Colossenses, capítulo 2, verso 20, até o capítulo 3, verso 10. Eu queria que você fizesse essa leitura antes da lição de domingo. Que você chegasse na igreja e já tivesse lido e observado esse texto, compreendido alguns detalhes, percebido do que ele fala. Essa é uma passagem bíblica que nos explica sobre como as regras e as práticas religiosas externas que estavam sendo impostas por alguns líderes na igreja de Colossos não têm valor para mudar o coração. Eles estavam impondo jejuns, estavam impondo práticas ascéticas para tentar fazer com que a igreja parecesse mais santa. Mas então a palavra de Deus diz que essas práticas não transformam o coração. Tem aparência de religião, tem aparência de sabedoria, tem aparência de piedade, mas não passam de manipulação. O caminho ensinado nesse texto para a transformação dos corações é o reconhecimento da identidade cristã e da união com Cristo Jesus. É um chamado para uma vida que reflita quem nós somos em Cristo Jesus. Observa no texto que a imagem invocada é justamente o de trocar de roupa, abandonar as roupas do velho homem e se vestir com as roupas do novo homem. É o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de uma transformação genuína. É o que na teologia nós chamamos de santificação. A pergunta 75 do nosso catecismo responde que santificação é obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nessa vida, pela poderosa ação do Espírito Santo, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, ou seja, pelo poder do Espírito que aplica em nós aquilo que Jesus conquistou na cruz, nós somos então renovados no homem interior. Temos o nosso coração transformado, segundo a imagem de Deus. Temos implantado em nós o princípio do arrependimento que conduz à vida e temos implantado em nós esse arrependimento que também nos leva a todas as outras graças salvadoras. Tudo isso é implantado no nosso coração e essas graças são excitadas, aumentadas e fortalecidas pela palavra, pela oração, pela comunhão com os irmãos, pelos sacramentos, pelo culto. Tudo isso
faz com que morram cada vez mais em nós o pecado e nós possamos viver uma vida de ressurreição para a novidade de vida. Isso é a transformação do coração, isso é a santificação das nossas vidas. Eu queria te desafiar, então, a se preparar para o nosso estudo de domingo, fazendo também algumas tarefas prévias. Ou seja, além de ler o texto da lição de domingo, eu queria que você lesse a passagem que vem antes e a passagem que vem depois. Em Colossenses 2, 6 a 19, o contexto anterior, nós percebemos que nos versos 6 e 7, o argumento que Paulo traz para combater essas práticas religiosas de manipulação é que se o início da nossa vida está em Cristo Jesus, na salvação pela graça, que é o que ele ensina nos versos 8 a 15, então o restante da vida, isso é, a santificação, também devem ser vividos na dependência de Jesus. É o que ele explica nos versos 16 a 19. Depois, eu queria que você lesse também a resposta prática que ele traz para a gente. Depois que ele nos ensina como moldarmos o coração, Paulo nos ensina agora como aplicarmos isso nas nossas vidas. Leia o capítulo 3, versos 12 a 17. Lá, Paulo apresenta uma lista de ações que possuem como motivação a obra de Cristo em nós. Isso serve de padrão para a gente. Nós aprendemos como tratar o comportamento tratando o coração. Essa é a ideia de Paulo. Ele nos mostra que quem nós somos em Cristo deve então determinar como nós agimos como cristãos, nos versos de 12 a 15. Depois, no verso 16, ele tem uma orientação sobre como promover no lar corações transformados. Se a santificação depende dos meios de graça, então Paulo nos mostra no verso 16 que a maneira de transformarmos os nossos lares é trazendo para dentro da nossa casa a palavra de Deus, falando com salmos, cantando, louvando a Deus, tendo corações gratos, e isso todos os membros da família têm a obrigação de fazer. Finalmente, no verso 17, ele conclui com uma máxima que deve ser utilizada sempre que vamos julgar os nossos comportamentos. Será que aquilo que eu faço busca a glória de Deus? Se a resposta é sim, então nós fazemos. Se a resposta é não, então nós não fazemos. Eu te espero no domingo aqui na igreja, às 10h15 da manhã, para que nós possamos estudar com profundidade a palavra de Deus. Agora que nós já entendemos a teologia, agora que nós já compreendemos como a Bíblia nos mostra quem somos, agora que nós já vimos qual é o contexto dessa passagem, no domingo nós vamos estudá-la com profundidade. Nós vamos cavar bem fundo, tirar do fundo da palavra de Deus tesouros preciosos para a nossa família. Eu te espero domingo às 10h15 da manhã. Deus te abençoe.